Olá pessoal, meu nome é Larissa Costa Gondim, eu sou terapeuta em constelações familiares e hoje nós vamos falar sobre florais. Vem comigo! Edward Bach, médico, foi patologista, trabalhou em pronto-socorro. Na verdade, ele começou bem no convencional mesmo. Só que com o passar do tempo, ele começou a ver que cada paciente que tinha a mesma doença que o que estava do lado reagia de uma forma diferente. E isso ele começou a observar e começou a pensar, gente, então quer dizer que será que a personalidade tem a ver com a reação à doença de cada indivíduo? E ele começou a perceber que cada vez mais ele estava indo no caminho certo. Ele desenvolveu 7 nosódios, que seriam vacinas de bactérias. E aí ele percebeu que até esses nosódios davam mais certos com certos tipos de personalidade. E ele foi também estudando outras pessoas que estavam na mesma vibe que ele. E aí, em 1930, ele se muda. E aí aos poucos ele vai rompendo aqueles padrões alopáticos, né? E aí ele começa a descobrir o poder da homeopatia. E isso foi maravilhoso, isso foi um ganho para nós, né? Porque ele pega e se muda, separa da esposa e começa a viver num outro país. E ele pega e começa a ver o poder das plantas. Inclusive dizem que num jantar ele começou a observar as atitudes de cada pessoa que estava presente nesse baile e ele começou, de uma forma às vezes até meio que inconsciente, a caracterizar, a classificar cada tipo de pessoa. Ele foi andando ele estava no país de Gales, né? E ele começou a observar as plantas, observar onde elas cresciam, o número de pétalas, aonde elas estavam, como elas se comportavam, as cores, até a forma de cada uma, se era mais voltada para cima, se ela era mais voltada para baixo, e começou com isso a fazer um trabalho muito interessante. Ele foi vendo se as plantas tinham mais força, entre aspas, no sol ou na lua. Ele foi observando a forma de viver e de ser de cada planta. E com isso, no decorrer dos anos, ele foi fazendo um estudo científico, foi documentando cada descoberta dele. Ele acreditava que cada paciente tinha o poder de se curar, então ele escreve um livro que chama-se Cura-te a Ti Mesmo. Com isso, ele abre um novo horizonte, mas ele é cada vez mais rejeitado pelos médicos tradicionais. Ele começa a acreditar em planta, que planta tem poder. E isso era muito contra as regras ditadas pela medicina da época, né? Ele não abre mão, ele começa a testar nele mesmo essas terapias. Ele sente o poder de cura de cada planta. E aí ele começa a desenvolver os florais de Bach. Ele atende pessoalmente os pacientes. Ele analisa como cada paciente reage emocionalmente a cada patologia. Ele acredita que cada paciente tem o poder de se curar. Ele acredita que a gente começa a adquirir a doença em nível energético. O plano físico é simplesmente uma consequência. E ele descobre que através das flores você age a nível energético. Então, de acordo com cada personalidade que ele viu, e ele até desenvolveu 38 florais, ele viu, esse paciente tem esse tipo de personalidade. Então, ele vai tratar a causa energética. Tratando e às vezes até curando, muitas das vezes teve cura, não chega aí no plano físico. Então, esse médico realmente ele rompe barreiras. Ele é casado, ele desenvolveu 38 florais, mais o rescue. O rescue, ele na verdade é um floral emergencial.
e ele morre aos 50 anos, com um legado incrível de conhecimento, de saber, né? Ele teve essa coragem de romper, né? Tanto é que o primeiro floral que ele toma e que ele vê, que ele se identifica é o Impatience, né? Porque ele era uma pessoa muito decidida, determinada, e às vezes a gente não conseguia, vou dizer entre aspas, o pessoal que acompanhava ele não conseguia ter a mesma velocidade de raciocínio, pensamento e lógica que ele tinha, né? E ele viu que era o principal floral que ele tomou e que ele se identificou. Então você vê a pessoa se identificando, a pessoa se curando, a pessoa se conhecendo, né? Vendo o seu canal de cura se abrindo. Quero ler uma frase para vocês. Observar o gesto da planta é útil para quem aprende os remédios florais de Bach. Uma dica linda de leitura, forma e função, Julian Barnard, Remédios Florais de Bach. Pessoal, então são 38 florais mais o Rescue. Então vem comigo. Participa do canal, comenta, se inscreve, que ainda tem muita coisa por aí, tá bom? Obrigada!